Crítica textual em defesa da fé cristã. Jó capítulo 28, verso 25. Quando Deus deu peso ao vento. É a pressão que o ar da atmosfera exerce sobre a superfície do planeta. Essa pressão pode mudar de acordo com a variação da altitude, ou seja, quanto maior a altitude, menor a pressão. E, consequentemente, quanto menor a altitude, maior a pressão exercida pelo ar na superfície terrestre. É o conceito da pressão atmosférica. Olhem bem para o texto. Quando Deus deu peso ao vento. O texto em hebraico reza justamente quando Deus deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Lasot lahua, mishekal imachin, midihat ken. Então o texto hebraico declara justamente a mesma coisa. A ciência absurdamente incrível no livro de Jó. Ora, na época de Jó seria inconcebível a ideia de que o vento tem peso. Você poderia até alegar que ele tem força, velocidade, porém peso jamais, pois para tal suposição teríamos de ter noção de sua massa, deveríamos saber que o ar é composto de átomos invisíveis a olho nu, somente mensuráveis através da resolução microscópica. Afinal, um elemento só pode ter peso se tiver massa, densidade molecular. Nosso ar é composto de alguns gases essenciais como hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, argônio, dióxido de carbono, etc. Todos são elementos químicos que contêm massa atômica e podem ser calculados em peso e densidade, o que chamamos de conceito de pressão atmosférica. A pressão atmosférica é definida como o peso exercido por uma coluna vertical de ar, estimada em 10,33 kg por centímetro quadrado, ao nível do mar. A unidade da medida da pressão atmosférica é o hectopascal HPA, que substituiu a antiga milibar, em homenagem a Blaise Pascal, cientista que, pela primeira vez, demonstrou a influência da altitude na variação da pressão. O instrumento que mede a pressão é o barômetro e o que registra é o microbarógrafo. Pois é, você sabia que o ar tem peso? É isso mesmo, o ar possui massa, o que faz com que, tecnicamente, ele exerça certa pressão sobre o solo e também sobre as nossas cabeças. Essa força exercida pelo ar sobre as áreas superficiais é chamada de pressão atmosférica, um importante elemento climático. Um fato bastante curioso é que a pressão atmosférica ocorre com intensidades diferentes em regiões distintas, ou seja, em alguns lugares ela é mais forte, em outros mais fraca. Essas diferenças em relação à pressão atmosférica nas diversas áreas da superfície terrestre fazem com que ela interfira no comportamento do clima. Agora pense por um minuto. A pressão atmosférica só pode ser detectada pelo aparelho barômetro, inventado pelo físico italiano Torricelli, somente no século XVI. Porém, como o autor bíblico há mais de 3.000 anos sabia deste conceito de massa do ar, sem o auxílio de um microscópio para observação dos átomos presentes no ar que determinam sua massa? Como Moisés iria saber que o vento literalmente exerce peso sem o aparato da barometria e do microbarógrafo? Seria impossível mensurar sequer essa ideia. Somente a revelação divina poderia conceber a essa verdade para Jó, para Jó, que não possuía nenhuma dessas ferramentas, apenas a revelação daquele
que criou as leis da física, da química, da biologia e da matemática. Crítica textual em defesa da fé cristã. Quando Deus deu peso ao vento, Jó 28, versículo 25.